Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso, As Parábolas de Jesus. E hoje nós estamos na 43ª aula. Nós vamos estar falando sobre a parábola dos dois fundamentos, que encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27. E o texto diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Essa parábola, ela é conhecida também como a parábola dos dois construtores, ou a parábola dos dois alicerces. Embora existam algumas diferenças entre os textos que se encontram no livro de Mateus e em Lucas, as diferenças são apenas detalhes de descrição de cada texto, devido ao direcionamento do texto ser para públicos diferentes. E o contexto da parábola, Jesus ele está concluindo o Sermão do Monte, mais conhecido como Sermão da Montanha. Diferente de outras parábolas que Jesus se dirigiu apenas aos discípulos. Essa Jesus ele pronunciou para uma grande multidão essa ilustração. E as diferenças que podemos notar entre as descrições de Mateus e Lucas é sobretudo que Mateus ele escreve para os judeus que viviam em Israel, enquanto Lucas escreveu para os gregos, os helenistas que viviam na Ásia Menor e na região do Mediterrâneo. Como Jesus, na ocasião, contou essa parábola para os judeus, ele utilizou elementos comuns aos judeus, ou seja, Jesus ele descreveu as técnicas típicas de uma construção rural na Palestina daquela época. Como Lucas escreveu para gentios de outra região, ele utilizou uma descrição das técnicas de construção que eram familiares às pessoas para quem ele escrevia. Além disso, ele também levou em consideração as diferenças climáticas e geográficas que existiam entre as regiões para melhor compor a parábola em seu evangelho. Mesmo com todas essas pequenas diferenças, o significado da parábola dos dois fundamentos permanece o mesmo. Ao analisarmos as características das construções rurais dos dias de Jesus, nós podemos facilmente entender que a ilustração que Jesus utilizou, ou seja, as casas, elas eram bem diferentes das construções que estamos habituados a ver hoje. As paredes não eram tão sólidas, ao contrário, eram feitas com uma mistura de barro endurecido, de modo que era como que ladrões furassem as paredes para entrar nas casas. O telhado também era frágil, feito com uma mistura de terra e palha, podia tranquilamente ser aberto. Algumas pessoas preferiam construir suas casas bem longe do leito de um rio, porém isso também poderia ser um problema, pois era muito importante para o estilo da vida da época, ter um riacho nas proximidades das suas casas, ou seja, ter todo um contexto que viesse favorecer a família. Isso favorecia a criação de animais, as plantações, o abastecimento da própria casa. Logo, era preferível construir uma casa perto de um leito de um rio, mesmo que ele estivesse seco, pois quando a estação chuvosa chegava, o riacho que se formava garantia água para aquele lugar. Muitas vezes as tempestades também ocasionavam o transbordamento dos rios, principalmente com muitas mudanças climáticas repentinas que são comuns naquela região. Quando percebemos a fragilidade das construções da época e consideramos o padrão climático da região, fica nítido a importância que havia no alicerce da casa. O construtor prudente escolhe bem o local onde a sua casa será construída
ele tira a terra solta, cava buracos profundos até encontrar a rocha. E então ele constrói ali o alicerce. Você pode ver isso muito claro em Lucas, no capítulo 6, versículo 48. Já o construtor insensato, ele não faz nada disso. Ele edifica a casa na terra árida e solta, em plena areia. O insensato não considera as mudanças climáticas. Ele se ilude com o sol brilhando fortemente no período da seca e ele não pensa nas tempestades que certamente virão. A mensagem principal da parábola é bastante óbvia. O construtor prudente é o que constrói a casa sobre uma base sólida, sobre a rocha. O próprio Jesus, na introdução da parábola, explica que o significado figurativo do alicerce é estas minhas palavras. Ou seja, nós podemos entender que essa expressão, estas minhas palavras, não se refere apenas ao Sermão do Monte, mas a todas as palavras de Jesus e, por extensão, a toda a Escritura como a infalível palavra de Deus. Visto que as Escrituras revelam Cristo como Filho de Deus, também é correto dizer que no significado espiritual da parábola, o próprio Cristo é a rocha. Nós vamos ver isso em Isaías, no capítulo 28, versículo 16. Pedro também fala no capítulo 2, versículo 6. O apóstolo Paulo em Romanos 9:3 e em 1 Coríntios 3:11, 10:4. Jesus também deixou claro que praticar o evangelho, ao invés de apenas ser um ouvinte, diferencia o prudente do insensato. E que lições nós podemos tirar para as nossas vidas? Todos nós estamos construindo. Isso é a primeira lição. Nossa própria vida é uma construção. Todos os dias nós estamos acrescentando tijolos na nossa edificação. A estrutura da nossa vida vai sendo edificada em cada palavra, em cada pensamento, em cada desejo, a cada atitude e a cada realização. Porém, nem todos são iguais. Alguns são prudentes e outros são insensatos. Uma outra lição que devemos aprender é que devemos ser praticantes e não apenas ouvintes do Evangelho. Muitas pessoas apenas ouvem a palavra de Deus e acham que isso já é suficiente. Entretanto, o próprio Jesus adverte que é preciso praticá-la. O construtor prudente ouve as palavras de Jesus e entende que ele é o único fundamento seguro sobre o qual se deve construir. E isso é fato. O apóstolo Paulo fala exatamente sobre esse princípio. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11, ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus-me eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Isso é muito importante. Nosso fundamento é Jesus, a nossa rocha é Jesus de Nazaré. E um outro ponto importante é que só há dois tipos de construtores. Geralmente costumamos dividir as pessoas em várias classes, porém Jesus divide os homens apenas em duas: os prudentes e os insensatos. Não há uma terceira opção: ou pertencemos ao grupo dos tolos, ou pertencemos ao grupo dos sábios. Ou somos ímpios, ou somos justos. A divisão é essa. Não existe mais do que isso. E uma outra lição que aprendemos com essa parábola é que as diferenças aparecem nas tempestades. Enquanto a chuva não cai, o vento não sopra forte e a correnteza não vem de encontro à casa, ambas parecem idênticas. Enquanto o sol está brilhando, o trabalho do construtor insensato parece ser tão bom quanto o trabalho do construtor prudente. Dentro das próprias igrejas, nós podemos ver esse padrão acontecendo. Às vezes, as semelhanças superficiais impressionam, mas um dia os céus se escurecem, as tempestades acontecem, as chuvas transbordam os rios e as duas casas são postas à prova. E nesse momento, a semelhança ou as semelhanças desmoronam junto à insensatez
do construtor que não fez a sua edificação sobre a rocha. E temos uma outra lição: os méritos são de Cristo. Algumas pessoas interpretam essa parábola de maneira completamente equivocada. Eles tentam defender um possível mérito ou colaboração do homem no processo de salvação. Pensar assim é um erro e fatalmente culminará em uma salvação por obras, uma doutrina completamente errônea e estranha às Escrituras. É fácil perceber que ambos os construtores utilizaram o mesmo material para levantar as paredes e fazer o telhado. Elas eram idênticas superficialmente. Talvez eu não ficasse surpreso se a aparência da casa que fosse construída sobre a areia parecesse ser mais sofisticada, já que seu tolo construtor não gastou tempo cavando para alicerçar na rocha. Mas perceba que não foi a construção em si que manteve uma casa de pé enquanto a outra desmoronava. O segredo estava no fundamento, no alicerce sobre a rocha. Um princípio claro dessa parábola é que o fundamento da bem-aventurança eterna do homem não está no próprio homem, e sim em Cristo e suas palavras. O ímpio confia em sua própria capacidade e acha que isso o livrará. O prudente entende que nenhuma de suas realizações poderá livrá-lo do juízo que virá, mesmo que ele seja um exímio construtor. Diante das provações que vêm sobre o justo e sobre o injusto, a capacidade humana é tão transitória quanto a areia. Apenas a rocha poderá manter a casa de pé. Apenas os méritos de Cristo poderão satisfazer a justiça de Deus no grande dia do juízo. Então, querido, faça de Jesus a sua rocha, faça de Jesus o seu fundamento, faça de Jesus o fundamento do seu casamento, da sua família, da sua casa. E eu quero agradecer a você por nos acompanhar. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, curta, faça seus comentários, aperte no sininho para receber as novas aulas. Tá ok? E nós estaremos aqui continuando com a última parábola, encerraremos, faremos um sorteio, não, estaremos presenteando, tá, todos vocês com um e-book sobre todas as parábolas que nós ministramos aqui, tá? E logo em seguida nós começaremos uma nova série falando sobre perdão, tá? Falaremos sobre perdão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família. E eu quero dizer para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus abençoe.